Muitas vezes surgem situações em nossas vidas que parece que não há mais saída. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que sempre há saída. Por quê? Porque Deus pode livrar. Seja a situação que for, mais difícil que possa ser, mais incrível, que humanamente falando realmente não tem saída, para Deus tem, porque Deus pode livrar de toda e qualquer situação. Quero ler um texto de Isaías, capítulo 37, vou ler apenas uma parte, então, da história aqui, Isaías 37, 14 a 20, em uma situação em que Judá estava cercada por um exército numerosíssimo, impossível de ser batido, impossível de ser segurado, vamos dizer assim, pelo exército de Judá, que estava encolhido diante daquela situação tão difícil. Mas o rei Ezequias percebeu que alguém poderia livrar. Deus pode livrar. O texto de Isaías 37, 14 a 20, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Acima dos querubins, os querubins estavam no lugar especial do templo, então eles consideravam acima dos querubins o trono de Deus. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, o rei do grande império assírio. Então, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que era o inimigo, que estava oprimindo aqui Judá, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Texto maravilhoso, que aumenta cada vez mais a nossa confiança no Deus bíblico. Né? O Deus que aparece na Bíblia, que é narrado na Bíblia, se revela por meio da Bíblia. Senaqueribe, sanguinário rei da Síria, pretendia conquistar Judá, assim como já havia feito com muitos outros países. Porém, quando a cidade de Jerusalém já estava cercada pelos seus exércitos, o seu comandante ouviu notícias que o levaram a abandonar a empreitada temporariamente. Nisto, enquanto procurava sanar os problemas surgidos, o arrogante Senaqueribe, rei da Síria, enviou uma carta ao rei de Judá, dizendo que a hora dele ser derrotado chegaria. Afinal, ninguém até aquele momento havia resistido ao poder da Síria. E, na opinião dele, a conquista de Judá era apenas uma questão de tempo, mais nada. Era só o tempo necessário. Ele ia resolver um problema, logo voltava e cumprimentaria ali o seu grande ataque, o ataque final a Judá, na sua capital, em Jerusalém. Realmente, meus amigos, Judá não tinha forças para fazer frente ao exército assírio. Na verdade, naquela época, ninguém tinha. Falando em linguagem atual, diríamos que seria a invasão de um pequeno país por uma superpotência. Mas o que o rei da Assíria não contava era que, ao enfrentar Judá e desafiar seu Deus, como se fosse apenas mais um entre os deuses das nações, que ele havia derrotado, ele estaria enfrentando o Deus único e verdadeiro, que pode livrar de tudo
e de todos. Este é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que se revela também por meio da Bíblia. Sim, humanamente falando, era impossível vencer a Síria. Mas o rei de Judá colocou o problema diante de nosso Deus e este o ouviu. O exército assírio milagrosamente perdeu 185 mil soldados em uma noite. Vou repetir. O exército da Assíria perdeu em uma noite apenas 185 mil soldados. Inesperadamente, quando os que sobreviveram acordaram pela manhã, encontraram entre eles uma multidão de mortos que dormiram aparentemente tranquilos na noite anterior, mas para nunca mais acordar. Milagre, a ação de Deus. Um exército poderosíssimo que amanheceu totalmente destroçado. O próprio rei da Síria, que se achava tão poderoso, imbatível, morreu assassinado logo na sequência, enquanto participava de um culto aos seus deuses. Olha a ironia aqui. Enquanto ele estava lá na sua terra, na sua capital, adorando os seus deuses, ele foi assassinado pelos próprios filhos. Ele tão arrogante, que estava desafiando ali o povo de Judá, o povo de Deus, naquela época, Então, quem mexe com o povo de Deus também mexe com o próprio Deus do povo. E as consequências chegam. Assim, meus amigos, o texto é claro ao mostrar que, seja qual for o tamanho do problema, seja o exército do Senaqueribe, seja lá quem for, a verdade é que Deus pode livrar. Então, coloque as suas dificuldades diante do Senhor e aguarde o livramento.